Sejam muito bem-vindos à nossa leitura comentada do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Nós já estamos no nosso 7º dia, no segundo princípio, que é o princípio ponto de apoio e a alavanca. No dia 6, a gente já começou esse capítulo, nós já introduzimos esse princípio e hoje nós vamos finalizar. Sem perder tempo, vamos lá. O tópico é: um dia pode ter mais do que 24 horas? É uma pergunta. Considerando tudo que já sabemos sobre a natureza relativa do tempo, tente responder a seguinte pergunta: até que ponto você seria mais eficiente e produtivo, além de mais feliz, se mudasse a maneira como você vê as horas do seu dia de trabalho? Em um cenário no qual a realidade pode ser vivenciada de incontáveis maneiras diferentes, dependendo do posicionamento do seu ponto de apoio, a questão passa de por que um dia tem apenas 24 horas a como posso me beneficiar mais da minha experiência relativa de um dia de trabalho. As pessoas mais bem-sucedidas adotam uma atitude mental que não apenas faz seus dias de trabalho serem mais toleráveis, como também as ajuda a trabalhar mais rapidamente, por mais tempo e se empenhar mais do que os seus colegas com uma atitude mental negativa. Essas pessoas, basicamente, utilizam uma atitude mental positiva para assumir o controle, falando em termos relativos do próprio tempo. Para elas, 24 horas por dia e 7 dias por semana não passam de medidas objetivas do relógio ou do calendário. Elas pegam as mesmas unidades de tempo disponíveis a todos e utilizam sua atitude mental para serem mais eficientes e produtivas. Pense na última reunião interminável da qual você foi forçado a participar. Você provavelmente não precisa pensar muito para se lembrar da última. Você pode ter decidido nos primeiros 3 minutos que o objetivo da reunião não seria atingido ou que você nem se interessava muito pelo objetivo. Aquelas 2 horas que se seguiram de repente se transformaram em um tremendo desperdício de tempo, um desgaste da sua energia e produtividade e provavelmente também da sua motivação. Mas o que aconteceria se, em vez disso, você escolhesse encarar a reunião como uma oportunidade e criasse o próprio objetivo? E se você se forçasse a aprender 3 coisas novas antes do fim da reunião? Se não puder aprender 3 coisas com o conteúdo da reunião, e sejamos sinceros, muitas reuniões nos oferecem um índice bastante baixo de conteúdo útil em relação aos minutos de participação. Seja mais criativo. O que você pode aprender com um apresentador sobre como fazer ou não uma boa apresentação? Como você apresentaria a mesma ideia de outra forma? Qual é a melhor maneira de lidar com perguntas difíceis vindas de colegas? Qual é a melhor cor de fundo para slides e PowerPoint? Agora pense em outras tarefas cotidianas que você considera tão enfadonhas quanto reuniões. Acredito que você descobrirá que quanto mais pensa nelas como um trabalho penoso ou chato, mais elas se transformam justamente nisso. Tive a chance de testemunhar o meu próprio cérebro quase sucumbir a essa armadilha quando eu estava pesquisando para escrever este capítulo. Normalmente adoro ler livros de psicologia em cafés e em seguida conversar sobre as ideias apresentadas com os colegas e alunos. O meu cérebro considera isso divertido em um recreio. Mas como eu tinha um prazo apertado para concluir este livro e precisava ler esses estudos para a pesquisa, minha atitude mental de repente mudou. Ler livros de psicologia se transformou em um trabalho e o meu cérebro começou a tentar evitar o que normalmente eu adoro fazer. Tarefas que antes eu terminava rapidamente e com prazer se transformaram num pântano mental no qual eu avançava penosamente. Percebi que era hora de deslocar o ponto de apoio. Pensei na forma como eu estava definindo mentalmente a tarefa, como uma labuta tediosa, e mudei conscientemente essa postura para uma leitura enriquecedora. Também mudei os termos em que eu utilizava para descrever a atividade aos outros. Depois de dizer a alguns amigos que estava em um café da Starbucks lendo por prazer, comecei a perceber que de fato era o que estava acontecendo. Também foi útil alterar minha percepção das limitações de tempo.
Shahar observou que o termo deadline, prazo final em inglês, não poderia ser mais negativo. Que grande verdade! Em vista disso, ele prefere usar o termo lifeline. Para mim, o entusiasmo renovado pelo meu trabalho foi possibilitado quando eu ignorei completamente as restrições e pensei apenas no valor intrínseco que obtinha com a atividade em si, em vez de simplesmente me concentrar no prazo para a conclusão da tarefa. Também me ajudou a parar de me concentrar como eu usaria posteriormente o material que estava lendo. Quando nos reconectamos com o prazer dos meios, em vez de nos conectar apenas com os fins, adotamos uma atitude mental mais propícia, não apenas ao prazer, mas também aos melhores resultados. É com grande satisfação que informo que consegui entregar o manuscrito a tempo, caso você esteja se perguntando. Da mesma forma como a nossa percepção do trabalho afeta a nossa experiência concreta dele, o mesmo ocorre com a nossa perspectiva do lazer. Se a nossa atitude mental considera o tempo livre, o tempo dedicado a um hobby ou à família, como um tempo não produtivo, essas atividades de fato não passarão de um mero desperdício de tempo. Por exemplo, muitos líderes de negócios e alunos de Harvard com os quais trabalho apresentam sintomas característicos da maldição do workaholic. Eles consideram todo o tempo passado sem trabalhar como um obstáculo à produtividade, de forma que acabam desperdiçando esse tempo. Como me contou o CEO de uma empresa de telecomunicações da Malásia, eu queria ser produtivo porque é isso que me faz feliz. Então tentei maximizar o tempo que passava trabalhando. Mas, como percebi depois, eu tinha uma definição muito restrita do que significava ser produtivo. Comecei a me sentir culpado quando fazia qualquer outra coisa que não fosse diretamente relacionada ao trabalho. Nada mais, nem exercícios físicos, nem tempo passado com a minha mulher ou relaxando eram produtivos. Então eu nunca tinha tempo de recarregar minhas baterias, o que ironicamente implicou que quanto mais eu trabalhava, mais a minha produtividade despencava. E é engraçado ele falar isso porque eu conheço por experiência própria, também fui já muito workaholic e contra tudo que a pessoa quer, porque pensa o seguinte, a pessoa só quer ser produtiva e quer trabalhar, não se permite pausar. E quanto menos essa pessoa pausa, mais improdutiva a pessoa fica, porque ela precisa restartar o sistema mental dela, o sistema nervoso, para que ele fique recarregado e seja mais produtivo. Então, uma dica para quem é quase doentemente workaholic e que tem uma dificuldade física, psicológica muito forte de parar e aproveitar outros momentos, e quando está nesses outros momentos, a cabeça está lá porque parece que está sendo improdutivo, mas eu poderia estar fazendo diversas outras coisas. Por pior que seja esse conselho, por mais, nossa, sério que a Amanda está falando isso? Mas no fim vai te ajudar no seu fim, no que você realmente gostaria. Pensa assim, aquele descanso vai te ajudar a ser mais produtivo. Porque se eu falar para você descansar pelo simples prazer de relaxar, talvez você não consiga. Mas como você tem essa necessidade de produtividade, falar para você assim, olha, descansa, que esse descanso está te deixando mais produtivo. Talvez pensar assim te ajude, te obrigue a parar, antes que o seu próprio corpo te force a parar. Então fica aí essa dica. Como vimos no capítulo anterior, nos permitir o luxo de nos envolver em atividades agradáveis, na verdade, pode melhorar muito o nosso desempenho no trabalho. Mas o simples envolvimento nessas tarefas não basta para obter resultados da mesma forma como não bastou para as camareiras de hotel que só realizavam as tarefas sem pensar em todo o exercício físico que estavam fazendo. Quando o seu cérebro considera uma perda de tempo jantar com a família, se distrair fazendo sudoku, jogar um jogo de estratégia no computador ou conversar ao telefone com um amigo, essa mentalidade não ajudará a colher os benefícios inerentes dessas atividades. Mas, se você mover o ponto de apoio de forma a pensar nesse tempo livre como uma chance de aprender e praticar coisas novas, de recarregar as baterias e se conectar com os outros, será capaz de alavancar o poder desse tempo de descanso e voltar a trabalhar mais forte do que antes. Outro capítulo, outro tópico. A alavanca da possibilidade.
Da mesma forma como a sua atitude mental em relação ao trabalho afeta o seu desempenho, o mesmo acontece com a sua atitude mental em relação à sua própria capacidade. O que eu quero dizer com isso é que, quanto mais você acredita na própria capacidade de sucesso, maiores são as chances de atingir esse sucesso. Isso pode soar como uma grande besteira puramente motivacional. E, na verdade, a ideia de fato foi divulgada por algumas fontes pouco confiáveis ao longo dos anos. Mas as últimas décadas testemunharam uma explosão de estudos científicos sérios e rigorosos sustentando esse conceito. Estudos demonstram que a simples crença de que é possível promover uma mudança positiva na nossa vida aumenta a motivação e melhora o desempenho no trabalho, e que o sucesso, em essência, se transforma em uma profecia que acaba inevitavelmente se realizando. Um estudo com 112 contadores júniores revelaram que aqueles que acreditavam que seriam capazes de atingir os seus objetivos foram os mesmos que 10 meses mais tarde tiveram um desempenho no trabalho mais bem avaliado pelos chefes. É impressionante constatar que a crença na própria capacidade foi um fator preditor ainda mais preciso do desempenho no trabalho do que o nível de habilidade ou treinamento desses profissionais. E o mais importante, as nossas crenças em relação à nossa capacidade não são necessariamente inatas, mas podem mudar da mesma forma que a nossa atitude mental está quase sempre em mutação. Em um estudo conduzido por Margaret Shi e colegas de Harvard, um grupo de mulheres asiáticas receberam testes de matemática similares em 2 ocasiões distintas. Na primeira vez, elas foram preparadas para pensar no fato de serem mulheres e, de acordo com os estereótipos, piores em matemática do que os homens. Na segunda vez, elas foram solicitadas a se concentrar em sua identidade como asiáticas, uma etnia em geral considerada habilidosa em matemática em comparação com outros grupos étnicos. O resultado, as mulheres apresentaram um desempenho muito melhor na segunda vez do que na primeira. O QI matemático dessas mulheres não mudou e a dificuldade das questões também foi mantida inalterada. Mas, na segunda ocasião, elas estavam propensas a acreditar mais em sua capacidade, e isso bastou para fazer uma diferença substancial no desempenho. Um exemplo real fascinante disso surgiu logo após as eleições presidenciais de 2008. Décadas de pesquisas demonstram que estereótipos raciais internalizados contribuem para a notável diferença no desempenho entre estudantes negros e brancos. Por exemplo, estudantes afro-americanos apresentam um desempenho inferior ao dos brancos em testes padronizados quando são solicitados a preencher um formulário antes do teste revelando sua raça. Uma equipe de pesquisadores se dedicou a descobrir se o fato de um afro-americano passar a ocupar o cargo mais elevado do país poderia reduzir esse fenômeno de forma que se submeteram a um teste padronizado de 20 questões a mais de 400 americanos antes e depois das eleições. No primeiro teste, os negros em geral apresentaram pontuações mais baixas, mas no segundo, as pontuações aumentaram tanto que a diferença de desempenho entre os dois grupos foi completamente suprimida. Como relatou The New York Times, o exemplo inspirador projetado pelo Sr. Obama eliminou todas as inseguranças que prejudicavam o desempenho dos negros. Apesar de ser apenas um estudo e seus efeitos provavelmente serem temporários, as conclusões mostram como as nossas crenças afetam a nossa capacidade. Na empresa de treinamento de liderança, a Idology, os instrutores muitas vezes fazem a pergunta aos clientes: qual é a sua identidade hoje? Se você estiver inseguro, terá prejudicado o seu desempenho antes mesmo de começar. Dessa forma em diante, de um desafio ou uma tarefa difícil, dê a si mesmo uma vantagem competitiva instantânea, concentrando-se em todas as razões pelas quais você sairá vitorioso. Lembre-se das suas habilidades relevantes e não das que você não possui. Pense em uma ocasião na qual você se viu em circunstâncias similares e apresentou um bom desempenho. Anos de pesquisas demonstram que um foco específico e sistemático dos seus pontos fortes durante uma tarefa difícil produz os melhores resultados. Você pode utilizar essa técnica em qualquer situação. Você foi encarregado de preparar a ceia de Natal, mas se preocupa com a possibilidade da comida não sair tão boa quanto gostaria? Concentre-se no fato de que você ser bom em administrar o tempo e seguir instruções. Precisa fazer uma grande apresentação, mas acredita que não fala bem em público? Concentre-se no fato de estar bem preparado em toda a pesquisa que realizou para dominar o assunto.
Isso não significa que você deve ignorar seus pontos fracos e se limitar a repetir para si mesmo afirmações vazias ou aceitar tarefas que você não está apto a realizar. Significa apenas focar naquilo no que você é bom enquanto atravessa o hall de entrada. Lembra-se dos seus pontos fortes característicos que vimos no capítulo anterior? Escolha um que se aplica ao desafio em questão. Quando eu preciso dar uma palestra sobre um conteúdo novo e não sei ao certo como serei recebido, tento me concentrar no fato de que sou bom em decifrar as pessoas e em como isso me ajuda a criar um vínculo com a plateia. Existe uma diferença palpável na qualidade das minhas apresentações quando me lembro de adotar essa abordagem, em oposição a quando caio na armadilha de me lamentar minha dificuldade de memorização ou propensão em andar nervosamente de um lado para outro no palco. Agora, outro tópico. Alavanque a inteligência. Mais importante ainda do que acreditar na própria capacidade é acreditar que é possível melhorar essa capacidade. Poucas pessoas provaram essa teoria de forma mais convincente do que Carol Dweck, uma psicóloga de Stanford, cujos estudos demonstram que o fato de alguém acreditar ou não que é possível desenvolver a inteligência afeta diretamente no seu nível de realizações. Dweck descobriu que as pessoas podem ser divididas em duas categorias. Aquelas com uma atitude mental estanque acreditam que suas competências já estão determinadas, ao passo que aquelas com uma atitude mental em desenvolvimento acreditam que podem melhorar suas qualidades básicas por meio de empenho. Uma atitude mental em desenvolvimento não despreza necessariamente a habilidade inata. Ela simplesmente reconhece, como explica Dweck, que apesar de as pessoas poderem diferir em todos os aspectos, em seus talentos iniciais, aptidões, interesses ou temperamento, qualquer um pode mudar e crescer por meio de empenho e da experiência. Suas pesquisas revelam que as pessoas com atitudes mentais estanques deixam passar oportunidades de melhoria e apresentam um desempenho em geral inferior, ao ponto que aquelas com atitude mental em desenvolvimento estão sempre ampliando suas habilidades. Em um estudo, Dweck e seus colegas testaram 377 estudantes no início da sétima série para descobrir se eles tinham uma atitude mental estanque ou em desenvolvimento. Feito isso, os pesquisadores monitoraram o desempenho acadêmico desses alunos ao longo de 2 anos subsequentes. Eles descobriram que a atitude mental de um estudante começava a ter um efeito cada vez maior nas notas de matemática à medida que ele avançava pela 7ª e 8ª séries. A nota média dos alunos que tendiam à teoria da inteligência estanque permaneceu inalterada, ao passo que os estudantes com atitude mental em desenvolvimento apresentaram notas crescentes. Em resumo, os estudantes que acreditavam que podiam de fato melhoravam. Os pesquisadores sugerem uma série de razões para explicar por que uma atitude mental em desenvolvimento impele os estudantes ao sucesso, mas a explicação básica se resume na motivação. Quando acreditamos que nosso empenho terá um resultado positivo, nos empenhamos mais em vez de nos entregar ao desamparo. O enorme poder das crenças resulta do fato de que elas determinarem os nossos esforços e as nossas ações. Em outro estudo, desta vez em Hong Kong, Dweck mostrou como as atitudes mentais em desenvolvimento levam as pessoas a maximizar o seu potencial, enquanto atitudes mentais estanques nos restringem. Na Hong Kong University, todas as aulas, materiais de estudo e provas são em inglês, de forma que o estudante deve dominar o idioma para ter sucesso. Mas muitos estudantes não são fluentes em inglês no início das aulas, de forma que, como diz Dweck, faria mais sentido para eles se apressarem em dominar o idioma. A equipe de pesquisadores fez a seguinte pergunta a esses alunos: se a faculdade oferecesse um curso para estudantes que precisam melhorar o inglês, você o faria? Depois, os pesquisadores também avaliaram a atitude mental de cada estudante. Eles acreditavam que a sua inteligência era estanque e não podia ser mudada, ou eles achavam ser possível desenvolver a inteligência. Acontece que os estudantes com uma atitude mental em desenvolvimento foram os que receberam com um enfático sim a possibilidade de fazer o curso de inglês, enquanto aqueles com atitude mental estanque invariavelmente escolheram não fazer o curso. Aqueles que simplesmente acreditavam no próprio poder de mudar seguiam uma linha de ação que maximizava o seu desempenho acadêmico. Os outros, diante da mesma oportunidade, a deixavam passar. Quando percebemos até que ponto a nossa realidade depende da nossa atitude em relação a ela,
Não nos surpreende constatar que as nossas circunstâncias externas são responsáveis por apenas 10% da nossa felicidade total. É por isso que Sonja, uma líder do estudo científico do bem-estar, escreveu que prefere a expressão criação ou construção da felicidade à expressão mais popular busca da felicidade, já que pesquisas demonstram que está em nossas mãos criar nossa própria felicidade. Como demonstram todos esses estudos sobre atitude mental, isso se explica ao sucesso e aos resultados positivos em qualquer âmbito. Ao mudar a forma como percebemos a nós mesmos e ao nosso trabalho, podemos melhorar acentuadamente os nossos resultados. Próximo tópico. Utilize o ponto de apoio e alavanca para descobrir a sua missão no mundo. Amy, psicóloga de Yale, dedica a vida a estudar como concepções mentais que temos no nosso trabalho afetam o nosso desempenho. Depois de muitos anos, centenas de entrevistas com trabalhadores de todas as profissões inimagináveis, ela descobriu que os colaboradores apresentam uma das 3 orientações ao trabalho, ou atitudes mentais em relação ao trabalho. Nós vemos o nosso trabalho como um emprego, uma carreira ou uma missão. As pessoas com emprego veem um trabalho como um fardo e o salário como recompensa. Elas trabalham porque precisam e estão sempre na expectativa do tempo que poderão passar fora do trabalho. Em contrapartida, as pessoas que veem o seu trabalho como uma carreira trabalham não só por necessidade, mas também para progredir e ter sucesso. Elas se envolvem no trabalho e querem ser bem-sucedidas. Por fim, as pessoas com uma missão veem o trabalho como um fim por si só. O seu trabalho é gratificante não devido a recompensas externas, mas porque eles sentem que contribuem para um bem maior, aplicando seus pontos fortes pessoais em um trabalho que lhes oferece um senso de propósito. Não é de se surpreender que as pessoas com uma orientação de missão não apenas consideram o seu trabalho mais gratificante, como também se dedicam mais e por mais tempo em consequência dessa atitude. E dessa forma, são elas as pessoas que, em geral, têm mais chances de sucesso. Aqueles que já consideram seu trabalho uma missão estão em grande vantagem. Já os outros não precisam se desesperar. A descoberta mais interessante não foi só que as pessoas veem o seu trabalho de uma dessas maneiras, mas que, fundamentalmente, não importa que tipo de trabalho a pessoa exerce. Ela descobriu que existem médicos que consideram o seu trabalho apenas um emprego e faxineiros que veem o seu trabalho como uma missão. Como efeito, em um estudo com 24 assistentes administrativos, cada orientação foi representada praticamente na mesma proporção. 1/3 para cada postura. Apesar das situações objetivas das pessoas, descrições de cargo, salário e nível de educação serem praticamente idênticas. Isso significa que ver o trabalho como uma missão pode ser um resultado tanto de atitude mental quanto do trabalho em si. Em outras palavras, colaboradores infelizes podem encontrar maneiras de melhorar a sua vida no trabalho que não envolvam pedir demissão, mudar de emprego ou de carreira ou largar tudo para se encontrar. Os psicólogos organizacionais chamam isso de elaboração ou construção do trabalho, mas em essência o conceito envolve simplesmente um ajuste de atitude mental. Como afirma o pesquisador, novas possibilidades se abrem para o senso de propósito do trabalho, simplesmente pela maneira com a qual ele é construído pelo indivíduo. Como isso funciona? Bem, se você não puder implementar mudanças concretas no seu trabalho cotidiano, pergunte-se qual é o seu sentido potencial e as fontes de prazer que já existem no que você faz. Imagine 2 faxineiros na escola primária local. Um se concentra apenas na sujeira que deve limpar todas as noites, enquanto o outro acredita estar contribuindo para um ambiente mais limpo e mais saudável para os alunos. Os 2 realizam as mesmas tarefas todos os dias, mas as suas atitudes mentais diferentes ditam sua satisfação no trabalho, seu senso de realização e, em última instância, o seu desempenho no trabalho. No meu trabalho de consultoria corporativa, encorajo os colaboradores a reelaborarem sua descrição de cargo, transformando-a em uma descrição de missão. Depois, peço que eles pensem em como as mesmas tarefas poderiam ser descritas de maneira a convencer os outros a se candidatarem para o cargo. A meta desse exercício não é representar o trabalho que eles fazem de maneira deturpada, mas sim destacar o senso de propósito que pode ser obtido dele. Depois peço que eles pensem nas suas próprias metas pessoais de vida. Como as tarefas do trabalho atual podem se vincular com um propósito mais amplo? Pesquisadores descobriram que até as menores tarefas
podem ser imbuídas de um senso de propósito maior se estiverem vinculadas a objetivos e valores pessoais. Quanto mais somos capazes de alinhar as nossas tarefas cotidianas à nossa visão pessoal, mais chance temos de ver o nosso trabalho como uma missão. Tente fazer o seguinte exercício. Pegue uma folha de papel e no lado esquerdo escreva uma tarefa que você é forçado a realizar no trabalho, que aparentemente não apresenta nenhum senso de propósito mais elevado. Depois se pergunte, qual é o propósito dessa tarefa? Que resultado permitirá obter? Trace uma seta apontando para a direita e anote a sua resposta. Se o que você escreveu ainda parecer irrelevante, volte a se perguntar, que resultado possibilitará? Trace outra seta e anote a nova resposta. Continue fazendo isso até chegar a um resultado significativo para você. Fazendo isso, você pode vincular cada pequena tarefa realizada a uma realidade mais ampla, a um objetivo que o mantém motivado e energizado. Se você for um professor de direito e odeia as tarefas administrativas, trace suas setas até conseguir vincular as tarefas a algo que faça diferença para você, como proporcionar a uma nova geração de jovens advogados os recursos dos quais eles precisam para ter sucesso. Chip Conley, o hoteleiro inovador que mencionei no capítulo anterior, usa uma estratégia similar para envolver seus colaboradores. Ele gosta de dizer a cada um, esqueça o seu cargo atual. Como os nossos clientes descreveriam o seu cargo caso escolhessem se basear apenas no impacto que você provoca na vida deles? Quando você consegue criar esses vínculos mais amplos, as suas tarefas corriqueiras não só passam a ser mais suportáveis, como você também as realiza com mais dedicação e, consequentemente, enxerga maior retorno em termos de desempenho. Outro tópico. Não estamos salvando golfinhos. Antes de dar uma palestra em uma empresa em Nova York no verão passado, fui apresentado por um executivo de nível sênior que explicou à plateia de 80 vendedores a razão pela qual eu tinha sido convidado. Como ainda não tinha ouvido a minha apresentação, ele brincou sobre a importância do treinamento. Eu sei que vocês estão todos aqui no trabalho para ganhar dinheiro e estão frustrados com a redução da remuneração nos 2 últimos trimestres. Então não pense nessa palestra como uma sessão sobre felicidade. Pense em como essas estratégias os ajudarão a ganhar mais dinheiro. Sinceramente, a palestra precisa ser sobre dinheiro. Não estamos aqui para salvar golfinhos. Algumas pessoas riram, mas não eu. Aquele executivo tinha predisposto, sem querer, seus colaboradores ao fracasso. Eis o que ele disse de fato. Salvar os golfinhos é importante e tem um efeito positivo no mundo, ao passo que o trabalho que vocês realizam não proporciona nenhum senso de propósito ou valor, além de lhe render muito dinheiro. Ele lembrou a todos que eles tinham empregos e não missões. É verdade que a pedra dos golfinhos causou um impacto imediato na sala. Foi um momento pungente e triste ver o estado de espírito do grupo murchar. Muitos dos colaboradores que poucos instantes atrás pareciam empolgados para falar sobre a felicidade no trabalho, de repente começaram a mostrar sinais sutis, porém palpáveis, de decepção, desgosto, frustração, constrangimento ou desinteresse. A maneira mais rápida de indispor um colaborador é dizer que o único propósito do trabalho dele é o salário no fim do mês. Isso não quer dizer que todos os trabalhos têm o mesmo significado, mas até um trabalho mecânico ou rotineiro pode ter significado se você encontrar uma boa razão para se envolver. Você se sente produtivo no fim do dia? Você mostrou às pessoas que é capaz ou é eficiente. Você facilitou a vida para um cliente ou consumidor. Você desenvolveu uma habilidade. Você aprendeu com um erro. Conheci estudantes ensacando compras no supermercado perto de casa que trabalhavam como se fosse uma missão. Eles naturalmente não queriam passar a vida toda naquele emprego, mas se estivessem trabalhando, davam tudo de si. E trabalhei com empreendedores que construíram empresas de 100 milhões de dólares e que viam o emprego como um enorme e desgastante fardo. Você pode ter o melhor emprego do mundo, mas se não conseguir encontrar um sentido para ele, você não o apreciará. Seja você um cineasta ou um jogador de futebol profissional. Pessoal, esse capítulo ainda não terminou. Para não ficar cansativo, eu vou deixar o finalzinho para o nosso próximo vídeo. Então eu te vejo lá no nosso dia 8 da leitura comentada do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz.